Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, como nós sempre fazemos, né? Buscando nos aquietar, buscar o nosso interior. Então vamos fazer isso com muita humildade, simplicidade, nos fazendo pequeno perto do nosso Deus, nosso Pai, que é infinito, infinita grandeza. Buscando seguir o caminho do desapego, é o afastar-se das coisas do mundo, esvaziando, né, cada um de nós, tirando tudo aquilo que está atrapalhando essa nossa jornada, né? E no lugar, né, tem que ser preenchido por Ele, né? Então abram as portas do seu coração, convide Ele a entrar, a fazer essa morada definitiva em nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento, né? Temos sempre alguma coisa a pedir. Peçam que Ele venha animar a todos nós essa noite, aumentar um pouquinho mais a nossa fé. Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender um pouco melhor desse Evangelho, o que Ele tem a nos ensinar, né, nessa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família. E, em especial, vamos rezar pela paz no mundo, né, que está precisando de muita oração, né? Rezar pela paz, pela conversão da humanidade, né? Então invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei o fogo do vosso amor, criar o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Enche os corações dos vossos fiéis, instruíste os corações dos vossos fiéis, com o Espírito Santo, fazer com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho. Então, Lucas 13, do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou.
Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela inutilizando a terra. E ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu o cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então procure ler novamente. Peço a Deus iluminação, que Ele nos ilumine nesse Evangelho. Depois nós voltamos para fazer a partilha.
Pronto, Cris. Pronto, meus irmãos. Podemos fazer a partilha. Deu para ler um pouquinho, né? Vamos lá, então. Vou dar um pequeno início. Depois vocês continuam e vão retornando conforme for necessário, né? Então, o evangelho de hoje, a primeiro momento, quando nós lemos, parece meio complicado, né? Difícil de ser entendido, né? Mas, pelo contrário, é muito simples, né? Uma mensagem principal aí é a paciência que o nosso Pai tem, né, sobre cada um de nós, né? O quanto Ele nos ama, nos quer bem, né? Tolera de uma forma assim impressionante as nossas quedas, os nossos erros, sempre esperando, né, pacientemente algo melhor de cada um de nós, né? Então a mensagem principal é essa, né? O quanto que Ele nos ama. Daí vem as interrogações que são colocadas aqui no início desse evangelho sobre as fatalidades que pode acontecer sobre cada um de nós como castigo, talvez pelos erros cometidos, né? E é colocado para nós que não. Então, da mesma forma que as coisas boas acontecem sobre os bons e os maus, por exemplo, a chuva, ela vem tanto para as pessoas que são boas como para aquelas que não são boas. A luz do sol, né, o calor do sol ilumina a todos, tanto os bons como os maus. Não faz diferença, né? O ar que respiramos é o mesmo para todos, sem diferença. Da mesma forma, as fatalidades, doenças, né? E acidente talvez que possa ocorrer, enfim, causando morte ou não, ela pode vir tanto para uma pessoa que esteja indo no caminho do bem, buscando fazer acontecer na sua vida aquilo que Jesus propõe, né, a vontade de Deus, ou pode ser cair sobre aquele também que não está interessado, né, nas propostas do Pai. Então, não é por aí que nós medimos, né, as pessoas, né, pelo aquilo que está acontecendo na vida dela, né, os males, as doenças, enfim. Então, é isso que o Evangelho coloca para nós, né, essa paciência imensa de Deus sobre cada um de nós, esperando sempre, né, de cada um de nós o melhor. É claro que quando nós buscamos fazer o bem, ter uma vida reta, né, é muito mais difícil, né, cair sobre nós, né, por exemplo, a doença, porque nós tomamos mais cuidado, né, para com o nosso organismo, com o nosso corpo, enfim, né? E aqueles que não têm esse mesmo cuidado, né, não se interessam nas coisas de Deus, né, não tendo esse devido cuidado, as fatalidades, né, das doenças, enfim, podem ocorrer de uma forma maior, né, do que aqueles que têm uma boa mentalidade, né? Enfim, Deus também não está colocando a mão. Então, geralmente, o que acontece é nós mesmos, né, acabamos sofrendo pelos nossos atos, né, por aquilo que nós fazemos, né. Deus não interfere, Deus não coloca a mão, né. Então, o principal, então, é esse amor de Deus imenso por cada um de nós, o quanto Ele nos ama e espera de cada um de nós esse sim, e que nós possamos realmente fazer acontecer a vontade dele na nossa vida, para a nossa felicidade, né? E para encerrar, né, uma coisa que eu estava refletindo aqui, é a morte. Muitas pessoas veem, né, a morte como um castigo. Eu digo para vocês que não é castigo, né? A morte é um bem,
é um bem maior, né? É uma passagem, é uma vitória, vamos dizer assim, né? É uma conquista, né? de um tempo passado aqui nesse mundo, né? Onde nós, através da morte, que nós chamamos de morte, que é uma passagem, né? Nós vamos por uma vida muito melhor do que essa, né? Então, por não entender, não compreender o que está por vir, nós achamos que é uma coisa ruim, e não é, né? Muito pelo contrário, né? É muito bom, muito bom. Tanto é que o próprio Paulo de Tarso, o desejo dele era partir, depois que ele viu, né, o reino de Deus, né, a casa do Pai, né, onde ele foi visitar, ele queria sair daqui, né? O próprio Jesus disse também, né, até quando vou ter que ficar aqui? Então, tanto Jesus como para Paulo, né, e para aqueles que entendem, né, essas verdades, né, o morrer é uma vitória, né, é uma graça de Deus, né? E nós não conseguimos entender essas verdades e colocamos na morte, né, uma coisa ruim, que não é, né? Não é. Tá bom, o que vocês têm a dizer? Fique à vontade. Vai lá, Rose, dá início, chuta a bola. Pegando o seu gancho aí, às vezes a gente escuta, né, que as pessoas falam assim, aconteceu uma desgraça aí numa família, tu vai falar, Deus quis assim, né? A gente escuta muito isso, eu já escutei muito isso. E não é assim, porque Deus não é vingativo. Ele não se alegra com a morte dos filhos dele, né, dos pecadores, ele não se alegra. Pelo contrário, né, aqui ele fala muito, que eu vi aqui, parece que tem uma urgência de uma conversão aqui, né? Até ele fala 2 vezes aqui no Evangelho, se não se converterem, vão morrer, né? Então, o que eu vi aqui? A morte dessas pessoas foi, assim, consequência de um governo meio tirano, não é? Não sei se eu entendi bem lá. Foi o Pilatos, um governo meio tirano. E hoje a gente vê muita morte, muitas crianças que morrem, muitos pais de família que morrem, mas não é Deus que quis. Às vezes é consequência, né, do que a gente escolheu, do caminho que a gente escolheu. E, assim, a outra parte que me chamou a atenção é da figueira. Eu acho linda essa parte da figueira, porque é a chance que Deus dá. Ele dá sempre uma última chance, ele não cansa de dar chance pra gente, porque ele não quer que a gente seja uma coisa inútil, ele quer que a gente prospere, que a gente faça coisas boas. Como ele quer que a figueira dá frutos, ele quer que nós também damos frutos, se convertemos. Então, para mim, hoje eu entendi isso aqui, uma urgência de conversão. Conversão não é só agora nesse tempo de quaresma, você escuta, às vezes até eu mesmo falar, e nós estamos no tempo propício de conversão. Não, conversão é todo dia, gente. Tem que buscar sempre, tem que caminhar na conversão. E às vezes a gente levanta, né, de manhã, abrir a porta para sair, já comete um pecadinho, né? Para não falar um pecadão. Então, temos que converter todos os dias e buscar esse Jesus aí, que tem um coração muito grande, como o Luizinho falou, que ama muito e que todo dia está nos dando uma chance. E isso que eu acho lindo nele. Todo dia, por mais pecador que eu sou, todo dia ele me dá uma chance. Eu tenho que saber aproveitar essa chance. Foi isso que eu vi hoje. Muito bem, Rose. Perfeito. Quem mais? Fique à vontade. Quer falar, Cris? Eu vou falar. A Cris vai falar. Vamos lá. É que eu vou só falar que eu tô aqui, né? Eu tô aqui, mas tô falando lá. Rapidinho, eu só queria falar assim, Rose, que você tá comunicando telepaticamente e pegando tudo que eu ia falar, sabe? Então não preciso falar.
você falou exatamente o que eu ia dizer, que essa... Ela estragou a brincadeira, né, Cris? Estragou minha brincadeira, Mário. A brincadeira da gente tudo, né? Por Pode isso que a gente tem que falar primeiro, né, Mário? Porque... Pode encerrar, Luizinho. Então, ela falou assim da conversão. Eu só vou completar assim, né? Que a necessidade de conversão, eu fiquei pensando em Santo Expedito, né? Que a conversão nossa tem que ser, não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje. Porque o tempo é hoje, o nosso tempo de conversão é hoje. Você falou que é todo dia, né? Mas nós temos que ser Santo Expedito. Não é para amanhã. O diabo quer, o demônio quer falar, não, deixa para amanhã. Não, é hoje, né? É hoje que a gente tem, o tempo da nossa conversão. Porque pode não dar tempo, sem delongar muito, né? Hoje uma amiga querida, muito querida lá do Coro do Mosteiro, ela levantou, né? E aí depois o esposo encontrou ela morta na cozinha. Ela caiu na cozinha e ele já achou, ela já estava sem vida. E aí eu fiquei pensando, é lógico, Celeste é uma pessoa assim de uma fé imensa, uma pessoa muito boa, muito maravilhosa, já está com Deus. Mas ela não, acho que ela não imaginou que ela ia, né? O Luizinho falou, que morte bonita, né? Sem sofrimento. Mas a Celeste certamente não imaginava que ela ia hoje estar com Deus. Então, às vezes pode acontecer isso com a gente, né? A gente nem dá tempo de dar tchau. Então, hoje, a nossa conversão é agora. E essa paciência, né, desse Deus, ele é esse vingateiro que fala assim, não, vamos esperar mais um pouquinho, olha, eu vou regar um pouco, vou capir, vou botar um adubinho. Deus é esse Pai, né, misericordioso, que está sempre confiando, apostando, né, em cada um de nós, torcendo para a gente acertar, torcendo para a gente não cair, né, nas tentações. É só isso. Fiquem com Deus. Muito bem. Quem mais? Opa, ninguém? Vamos lá. Gostaria de falar um pouquinho. Fala aí. Está evidente, né, nesse evangelho, né, a palavra-chave, né, como o Mário sempre fala aí, a palavra-chave é a conversão. Conversão é um processo diário, né, como a Rose falou. Todo dia a gente está se convertendo, né, buscando caminhos novos, né? Às vezes alguma coisa não tão boa que a gente faça, né? A gente tem a oportunidade de recomeçar, né? Sempre tem a oportunidade, né? Tem essa oportunidade de recomeçar, né? A gente tem que policiar às vezes, né? Somente a gente que frequenta a igreja, que é mais assíduo na igreja, né? A gente não pode ser prepotente, né? Achar que a gente está participando da comunidade, que está tudo bem, né? Tem coisas no dia a dia que a gente faz que a gente acaba desagradando a Deus, né? Às vezes prejudica as pessoas, prejudica nós mesmos também, né? Das coisas que a gente faz, né? Então, esse processo de conversão é diário, né? E sempre Jesus me dá essa oportunidade, né, de recomeçar.
E não pode deixar para amanhã, né? Amanhã a gente nem sabe que a gente vai estar vivo, né? Hoje ele está bem de saúde, daqui a pouco vai que o Senhor nos chama aí. Chegou o momento da nossa partida, não tem mais como. Esse processo de conversão é maravilhoso. É uma coisa que a gente tem que assumir, né, no dia a dia. E procurar dar frutos, né? Uma árvore ela tem que dar fruto, né? Tem que deixar alguma coisa, uma marca, nem que seja pequena, né? Para a geração futura, né? Bom, gostei muito do Evangelho de hoje. Muito bem. Quem mais? Nelson? Quer falar? Não, hoje eu não vou comentar nada não. Já falaram bastante aí, acho que tá bom já. Então tá bom. Conceição, quer falar? Não, o que eu ia falar já foi mais ou menos falado igual, então alerta aí que Jesus está nos dando pela conversão, né? Isso. Então, a chave aí, como o Marcelo já falou, já foi falado, é a conversão. E a conversão é todos os dias, né? Não temos que esperar a quaresma, né? Principalmente a quaresma. Jesus está sempre nos alertando, né? A gente tem que mudar de vida. Não estou fazendo pecado grave, não estou pecando, não, tá? Assim, só de você falar, você já está pecando, né? Mas mesmo tempo próprio para a gente renovar a nossa vida, né? Continuar nosso processo de conversão e tentar melhorar cada vez mais, é isso que Jesus espera de nós. Muito bem. Lico? Eu vou deixar para o Wagner, ele está querendo falar. Passou para você, Wagner. Abre o microfone. O Nico passou pra mim, eu vou passar pro Mário. Mário fechar. Wagner, achei que você ia falar, você até ligou a câmera, achei que eu saí falando agora. Ô Nico, parece que nós estamos em sintonia. Eu ia falar assim, ó, eu vou fazer igual o Nico hoje. Entendi. Tá bom. Você foi mais esperto. Um tá passando a bola pro outro, vamos ver se o Mário faz gol agora. Então tá bom, vamos lá. A Rose já estragou a brincadeira no começo, né? Já falou tudo, né? Enfim, vamos lá. Vamos botar um pouquinho vamos enfeitar um pouquinho esse bolo da Rose. Não é que deixa brincadeiras à parte, mas faz parte, né? Interpretar com bom humor, com coração, com alegria. Não adianta a gente tentar interpretar a palavra com tristeza, com amargura, de jeito nenhum, né? Pelo contrário, né? A palavra ela nos fortifica, nos alegra, né? Nos deixa mais leves. É nítido aqui a questão do arrependimento e conversão. A conversão ela é a partir do arrependimento. Duas coisas importantes. O arrependimento, desde que ele seja verdadeiro, venha do coração, automaticamente já está ligado a ele o perdão. E o arrependimento então tem cura, né? Nos leva à conversão. Já o remorso é incurável. O remorso não tem cura, né? Podemos ver aí o que aconteceu com Judas. Judas teve um remorso. O remorso leva à morte. Nem só a morte física, mas a morte do corpo. Então, o arrependimento é bem diferente do remorso. O arrependimento carece humildade, reconhecimento, e que esse arrependimento é uma decisão que perdure, seja eterno. Lógico que você não vai se arrepender por um erro único, porque a gente é humano, a gente é vulnerável aos erros. Reconhecer os erros
E se arrepender é entender que errou e não fazer mais. Passou, nunca mais eu vou fazer aquilo. Que esse arrependimento não se transforme num remorso. O remorso é uma coisa horrível. Então é bem interessante, mas aqui fica assim, uma analogia que está aqui, né? Uma comparação. As pessoas, por exemplo, os 18 que morreram pela queda da torre, foi um acidente. Ali não houve nenhum castigo, não houve pecado, um acidente. Todo mundo está sujeito a um acidente. Então é diferente de uma morte, né? Uma morte acidental de uma dor. É diferente de uma morte provocada. É isso que é aqui os dois trechos desse evangelho se relacionam, né? Pilatos, uma morte cruel, manda matar porque os galileus não coincidiam com as ideias dele, enfim, ele mandava matar os galileus, né? Assim, a reveria. E o exemplo da figueira também, né? Uma figueira que não está dando fruto, não está produzindo, espera um pouquinho antes da gente cortar, né? Antes de condenar, vamos dar mais uma chance. A Rose falou a questão da chance. Deus vai sempre nos dando as oportunidades. A partir do momento que a gente vai se arrependendo de coisas diferentes, você não pode ficar errando toda vez, né? Vai ficar se arrependendo. Então, se você continuar a persistir no erro, você não se arrependeu. Verdade? Então não é um arrependimento verdadeiro. Mas se você teve uma oportunidade de ser adubado novamente, de ser teve uma outra chance, né? É isso que aqui o vinheteiro fala, quando ele fala vamos adubar, né? Vamos investir um pouco, vamos acreditar nessa pessoa. E é essa chance, né? Então Deus está sempre disposto a nos dar mais uma chance, sempre, né? Porque a gente, enquanto humanos, né, a gente erra. A gente não é Deus, a gente vai errando. Mas a gente, da mesma forma, vai se arrependendo. A gente, às vezes, erra sem querer. É diferente do errar porque quer. Mas ambos são assim, estão dispostos ao arrependimento. Mesmo que a gente trame alguma coisa errada, mas depois a gente tem esse arrependimento que vem do coração, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Jesus fala, né? Quando ele faz aquela fala famosa, né? Vai e não peques mais, né? Fala para a mulher, né? Que ia ser apedrejada. Vai e não peques mais. Pronto, está perdoado. Com certeza ela nunca mais pecou aquele tipo de pecado. Pode ter feito outros, mas aquele, né, que ela foi perdoada, nunca mais ela pecou. Então a gente tem sempre que ouvir essa voz de Deus diante do nosso arrependimento. Arrependimento, não remorso. Sempre ouvir a voz de Deus. Vamos e não vamos pecar mais dessa forma. Vamos pecar outras formas, porque a gente é humano, a gente vai errando, não tem como, né? Mas reconhecer o erro é um arrependimento. Pedir desculpa se a gente ofendeu, magoou, machucou um irmão. Se ele vai nos perdoar é diferente. A partir dessa ação, Deus já está nos perdoando. Então eu penso que é assim que a gente tem que agir, né? Tem um exercício que a gente tem que fazer, penso eu entendi mais ou menos dessa forma, eu absorvi essa mensagem dessa forma. A Rose falou no começo, brincadeiras à parte, mas é exatamente isso, né? Ela falou, nós todos concordamos aqui, cada um de uma fala a partir do seu coração, mas é exatamente o início, quem deu foi a Rose, exatamente isso, né? A questão do arrependimento, da conversão, né? E entender que a conversão nossa começa no arrependimento. Então assim, a todo momento nós temos que nos converter, né? Mudar de rumo, né? Não fazer mais aquilo, né? Procurar tomar o rumo certo. Eu acho que é isso que acho não, para mim foi isso que o trecho de hoje transmitiu. Acho que isso. Muito bem, Mário. Temos aí também apenas uma observação.
Em Mateus e em Marcos, a figueira representa Israel, né? Então Jesus estava esperando aí de Israel uma conversão, uma mudança do povo, né? E já em Lucas, essa figueira representa já é uma outra representação, né? Não é Israel, mas é todo o povo, né? Ele abrange, né, para toda a humanidade, né? Um leque aberto imenso, né? Muito interessante isso. Muito bem, gente. Mais alguém queira fazer algum outro comentário? Chamou a atenção alguma coisa que queiram repetir, falar, né? Lembrou, que deu uma luz? Fique à vontade. Quem não falou, resolve falar, né? Tipo do Wagner, Marli, Nelson, Eurico. Tudo em ordem, gente? Temos ainda 19 minutos. Puxa vida, tudo isso? Bastante, o povo não falou hoje. Não falou quase nada. E quando falou pouco, né? Foi bem. Tá bom. Bem. Mas disseram bacana, foi legal, viu? Bacana mesmo. Muito bom. Então tá bom. Se ninguém tem mais. Quem sabe vocês vão falar domingo no encontro, né, Luiz? É verdade, né? Tem bastante gente, hein? Vamos ver, né? Tomara que sim. Então. Parece que tem mais de 100 pessoas já na brincadeira aí. Que benção. Rose? Quer falar mais alguma coisa, Cris? Não. Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus, né, por esse momento tão bonito, momento de oração, né? O início da nossa fraternidade foi através desse momento, da leitura orante da Bíblia. Esse foi o nosso início, né? E nós buscamos, né, nos alicerçar, continuar firme nessa caminhada, né, através desse momento de oração. O nosso alicerce aí, né? Vamos sempre nos segurar ao Evangelho, né, que é o ponto principal. Então, tudo aquilo que foi colocado hoje, com a graça de Deus, né, nós temos que ter sempre esse pensamento, né? Não foi nós que falamos, mas foi Ele que falou através de cada um de nós, né? Nós somos servos inúteis, né? Assim tem que ser, né? De forma alguma devemos nos vangloriar daquilo que fazemos, daquilo que somos, daquilo que temos, enfim, tudo é graça de Deus, né? Temos sempre que agradecer a Ele. Então vamos agradecer juntos a Deus agora, né? Todos juntos. Obrigado, Senhor. Rezemos então. Pai nosso, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Amém. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador, a piedade, e a Governa, ilumina. Amém. Muito bom. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família. Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, eleve essa bênção para essa pessoa, por uma família, por alguém que já partiu.
alguma pessoa que nós conhecemos que esteja doente, né? Em especial da ordem franciscana, tem uma Margarete, enfim, tem várias pessoas, mas a Ana, a Joelma, os meus Chiquinho, os meus pais, e todos nós com uns probleminhas aqui e outro ali, né? Tá todo mundo na mesma toada. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.